Que eu vos saúdo com a gloriosa e poderosa paz do Senhor. Amém. Quantos ainda estão desejosos por mais de Deus nesta madrugada? Foi dito reiteradamente que é a madrugada da porção dobrada. E eu vim de Osasco com uma palavra. Deus já tem usado seus profetas, já temos sido de igual modo edificados por sua poderosa palavra. Mas Deus é Deus demais, e quem veio para ter mais de Deus vai sair daqui transbordando, porque Deus não vai liberar uma porção diminuta. Eu não sei qual é a dimensão do teu vaso, a profundidade, o diâmetro, mas eu posso lhe garantir que tem azeite da primeira tiragem para Deus derramar sobre o teu vaso. Deus seja louvado. Abra sua Bíblia comigo no livro histórico de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E enquanto vocês localizam o texto bíblico, gratidão a Deus pela oportunidade a mim conferida. Deus seja louvado pela vida do pastor Rogério Pardini, esse pastor querido e amável, a sua família, pastor Anderson, os meus companheiros, pastor Rodrigo. Quero dizer de público o quanto eu intercedo e torço por você, e ver você guardando e conservando o fogo do Espírito Santo é uma esperança para a nossa geração. Que Deus continue lhe abençoando e prosperando como tem prosperado ainda mais a sua vida, o seu lindo ministério e a sua família. Deus abençoe pastor Denilson, que nos antecedera com uma poderosa palavra. Eu digo, Jesus, ele já riscou o fogo, eu vou apagar com gasolina agora. Evangelista Denilson, Deus abençoe a sua vida. Está ali aquela moça bonita, é a minha esposa, somos casados há 14 anos, pais de 3 lindos filhos. Pastora Fernanda Santos, aquela gata, é a minha esposa, eu te amo. É a base do meu ministério, eu quero louvar Deus por sua vida. Aplaude Jesus pela vida da pastora Fernanda, minha esposa. Podemos tomar os vossos assentos, amados de Deus. Eu quero ler um texto bíblico conhecido de todos. Aleluia. Se os meus amigos, os meus amáveis companheiros sonoplastas puderem só abrir um pouco o retorno. A minha voz está um pouco embargada, cansada. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, será do texto da nossa meditação. Diz-nos assim o texto sagrado: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Deus abençoe meu amigo pastor Fábio, querido de Deus, é alegria revê-lo. O texto bíblico que está em suma, que está em voga, é um texto conhecido da igreja e comumente pregado, explorado e profetizado. E eu quero falar-lhes com base nesse texto sobre a seguinte tematização: Pentecostes, o fogo que não pode se apagar. A Bíblia diz em Levíticos capítulo 6, versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando falamos de Pentecostes, isto nos remete à pessoa bendita e gloriosa do Espírito Santo, como sendo um com o Pai, um com o Filho, e compondo assim a Trindade Santa. O Espírito Santo também é coigual, coeterno, e partilha da mesma essência, da mesma natureza divinal e eternal.
ele é possuidor também dos mesmos atributos incomunicáveis. O Espírito Santo não é meramente uma força ativa ou uma mera energia. O Espírito Santo é uma divindade. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo também é Senhor. E quando nós observamos na Bíblia Sagrada, e como a Bíblia Sagrada também nos apresenta, o Espírito Santo, ele é possuidor de alguns atributos. Dentre estes atributos, eu quero fazer a citação daqueles que são pertinentes a esta madrugada. O primeiro atributo que o Espírito Santo possui é o intelecto. O intelecto é a faculdade cognitiva, é a capacidade ou a faculdade do pensar, do saber, da sabedoria. E a Bíblia declara-nos pela boca do profeta Isaías no capítulo 11 e versículo de número 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O profeta Isaías está descrevendo para nós de maneira muito categórica e clara e evidente as 7 descrições ou as 7 características que nós também as conhecemos como a setuplacidade, ou o Espírito que carrega esta totalidade. Então Isaías está afirmando para nós, enquanto profetizava, que o Espírito do Senhor é a fonte de toda a sabedoria, de toda a ciência, de toda a inteligência, de todo o conselho e de toda a fortaleza e temor do Senhor. E enquanto portador desta capacidade plena e totalitária, o Espírito Santo também é quem exerce soberanamente o direito de escolha. A Bíblia diz-nos que o Espírito Santo também escolhe. A escolha do Espírito Santo não se consubstancia, não se pauta na mesma perspectiva avaliativa dos homens. Os homens costumam escolher aquilo que impressiona os seus olhos. Os homens escolhem, pastor Rodrigo, baseado no academicismo, nos dotes intelectivos, mas o Espírito Santo não se baseia no prisma do homem. Os homens costumam nos medir, e a métrica que eles se utilizam é sempre com base em prerrogativas superficiais. O Espírito Santo se contrapõe à escolha dos homens, porque o Espírito Santo não se impressiona com a aparência. O Espírito Santo não se impressiona com o know-how que o homem carrega. O Espírito Santo não escolhe com base na própria capacidade humana ou nas características que o homem carrega. O Espírito Santo escolhe quem o homem não escolheria. O Espírito Santo separa quem o homem não separaria. O Espírito, quando decide escolher, ele escolhe porque ele é Deus. A sua escolha não é aleatória. Talvez assim como eu, você também em algum momento concluiu que não tinha tanta proficiência, tanta capacitação, tanto preparo, tanta qualificação. Quem sabe você, numa visão diminuta de si mesmo, considerou ser impossível alguém olhar para você com o olhar de quem acredita. Mas o Espírito Santo, ele é perito em trazer para dentro quem os homens queriam do lado de fora. O Espírito Santo é expert em levantar quem encontra-se no estado de abatimento e rebaixado nos pendores da humilhação. O Espírito Santo costuma escolher, e a sua escolha não depende da aprovação.
ação, nem tampouco da opinião alheia. O Espírito Santo não depende de quem está te observando e te medindo pelo lado de fora. A escolha do Espírito Santo é soberana, e se Ele decidiu te escolher, está escolhido. A Bíblia diz que a palavra é como prego bem fixado na parede. Se Ele escolheu, ninguém vai mudar, ninguém vai altercar, ninguém vai anular a escolha de Deus. E o Espírito te escolheu e nos escolheu apesar das nossas insuficiências. Eu sei que a nossa pequenitude, a nossa incapacidade poderia até ser um impedimento, mas graças a Deus que o critério do Espírito Santo é aversivo. Ele escolhe pequeno para confundir grande, e está chegando a hora de Deus mudar a ordem dos fatores, porque muita gente se estribando na sua própria capacidade, apenas olhando para aquilo que possui e considerando acima dos outros. Mas o Espírito de Deus vai começar a mexer com as estruturas da terra. Vai ter gente que o Espírito Santo vai escolher e vai confundir quem pensava ser alguma coisa, quem pensava ter, aleluia, alguma coisa. E talvez você seja nesta madrugada este que o Espírito Santo está dizendo: eu te escolhi, não errei o teu nome, eu conheço o teu endereço, conheço a tua limitação, conheço até a tua incapacidade, mas a minha escolha vai te preparar, vai te capacitar. Eu vou te dar estrutura, e alguém vai olhar e dizer: mas como é que foi possível? É que o Espírito Santo, quando decide fazer, Ele faz bem feito para a glória do seu nome, que é bendito. Se não te constrange, olha para este escolhido que está do teu lado. É madrugada de Deus tratar com os escolhidos. Diga para este escolhido, para esta escolhida que está do teu lado e não está do teu lado por acaso. Diga para ela: Deus te escolheu, fica tranquilo. A escolha não foi com base no teu mérito, a escolha foi com base na meritocracia do Calvário. Só quem tinha tudo para dar errado, mas o Espírito fez dar certo. Levanta as suas mãos aos céus. Se ainda tiver glória na sua boca, solta este grito de glória em adoração à majestade de Deus. O Espírito Santo, não obstante ser aquele que escolhe a despeito da opinião pública, porque o Espírito de Deus não depende, pastor Denilson, da opinião pública para estabelecer a sua escolha. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e versículo 28: cuidais de vós outros e também do rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo te constituiu como bispo, para apacentardes a igreja do Deus vivo, que Ele mesmo comprou com o seu próprio sangue. O Espírito é quem estabelece, o Espírito é quem nos fomenta, o Espírito é quem nos constitui. E quando o Espírito estabelece, eu quero ver demônio, eu quero ver capeta tirar quem o Espírito constituiu. Pastor, mas tem muita gente que não vai com a minha cara. Quem disse que o Espírito te escolheu com base nessa carinha bonita? O Espírito te escolheu foi para confundir uma meia dúzia que queria te ver retrocedendo, que queria te ver vivendo insucessos e fracassos, mas para confundir essa geração de perseguidores. O Espírito Santo está nesta noite, nesta madrugada, dizendo: eu te estabeleci, ninguém te demove de onde eu te coloquei. O Espírito é quem constitui. Ele também
é perito, ele é também o pedagogo, aquele que ensina-nos acerca de lições necessárias, de lições imprescindíveis para que tenhamos uma jornada de fé exitosa. A Bíblia diz que ele é o fiel ensinador. E sabe o que eu acho maravilhoso no Espírito Santo de Deus, nesta pessoa bendita e gloriosa, este Deus digno de ser venerável, é que ele ensina, é que ele prepara, ele treina, ele catequiza, ele estrutura, ele introjeta na mente do homem, no seu cognitivo, a sabedoria, a inteligência. Se você talvez se sente apequenado por talvez ter dificuldades de discernir algumas vertentes de conhecimento, fica tranquilo, porque diz o texto sagrado no Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar também de tudo o que eu vos tenho dito. Fica em paz, porque a oração nesta madrugada vai ter a mesma tônica da oração do Salmo 119, aleluia, estrofe 18. Desvenda, ó Senhor, os meus olhos, para que eu veja, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O Espírito vai ensinar aquilo que não é dado a conhecer nas faculdades terrenas. O que o Espírito ensina sobrepõe, suplanta, excede todo conhecimento e linguagem de sabedoria humana. O Espírito Santo está nesta madrugada nos levando, nos elencando para uma dimensão de ensinamento. Vai ter gente que vai sair daqui tão instruída, tão capacitada, tão catequizada, mas o Espírito Santo que escolhe, ele é o mesmo que ensina, mas é também aquele que tem liberdade, por ninguém é restringido de falar o que quer e o que quer a hora que quiser, sem ser importunado por ninguém. Apocalipse capítulo 2 versículo 7, quem tem ouvidos, quem tem ouvidos, quem tem, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito fala o que muita gente não tem coragem de falar, às vezes por medo, por receio de perder a cadeira, de perder a oportunidade. São oportunistas covardes, mas o Espírito Santo, ele tem autoridade para bradar mesmo quando os homens não querem ouvir. Ele fala, e tem muita gente pensando que vai amordaçar o Espírito Santo. Se o Filho fala com voz de trovão, alaiorema como nos terra. Se o Pai fala como voz de muitas águas, tu pensas que a voz do Espírito Santo é uma voz amena? O Espírito fala uma vez para a gente ouvir duas vezes, aleluia. Ele fala com liberdade, ele fala com autoridade, ele fala de maneira perspicaz, ele fala de maneira cirúrgica. Quando ele fala, ele sabe com quem está se referindo, ele sabe com quem está falando. O falar do Espírito Santo é poderoso para levantar. O falar do Espírito Santo é tremendo, porque é poderoso para reconstruir aquilo que está segmentado, quebrado em frangalhos. O Espírito Santo, quando fala, a sua voz faz a terra tremer. Quando o Espírito Santo brada, nós ouvimos com o sistema auditivo espiritual, a estrutura tremula, e quem está ouvindo já está entendendo que a voz dele é inconfundível. Antes de revaragar,
Eu estou sentindo a presença dele aqui. Ele está falando entre nós. E quando ele fala, a sua voz não é dissonante, a sua voz não destoa, a sua voz é compreensível. A fala do Espírito Santo é entendível. Aleluia. Além do Espírito Santo, ele tem liberdade para falar como quer. Ele também é possuidor, ele é portador do atributo da volição. O que é volição? O caráter volitivo, a vontade própria que o Espírito Santo tem. Ele não é manipulado como homem. O Espírito Santo não cede por causa da pressão. Tem gente que negocia valores por causa da pressão. Abre mão da vontade do Pai para fazer a vontade do homem. Mas o Espírito Santo, ele não se demove da sua vontade em detrimento àquilo que os homens estão propondo. O Espírito Santo tem vontade própria. A Bíblia diz em 1 Coríntios, vamos de Bíblia, porque eu não creio em avivamento, não creio em Pentecoste, não creio em derramamento de poder sem palavra. A Bíblia diz em Salmos 39, estrofe 3: enquanto eu meditava, a tua palavra um fogo acendeu-se dentro de mim. E Paulo, quando está tratando a respeito desse Espírito, e daqui a pouco eu falo um pouco dele como fogo, ele que tem a capacidade, a vontade própria e imutável. Ele é aquele que escolhe cada um conforme quer e distribui particularmente os dons como lhe apraz. É por isso em que Deus nos torna entendido a despeito do poder e da vontade do Espírito Santo, que faz como quer. A vontade dele é boa e já foi dito, eu creio. A vontade dele é agradável, já foi dito e também eu creio. A vontade dele é perfeita e eu também acredito. E se a vontade do Espírito Santo é nos encher nesta madrugada, ele vai nos encher conforme a necessidade de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Ninguém vai sair daqui vazio. Quem entrou sem azeite vai sair daqui transbordando. Quem entrou aqui necessitando de poder, o Espírito Santo prega na minha boca para lhe dizer: a minha vontade é te abastecer nesta madrugada. Você vai sair daqui tão abastecida de azeite, azeite da primeira tiragem. Se você crê que o Espírito Santo é ele quem distribui segundo a sua vontade soberana o seu poder, levante as suas mãos, meu filho, desperta quem está do teu lado e declare: é madrugada do Espírito Santo revelar a sua vontade. E se vale um glória a Deus, mistura com aleluia também. O Espírito Santo, ele é também o que testifica, é o que dá testemunho do senhorio de Cristo. O Espírito Santo também, ele é o intercessor por excelência. A Bíblia diz-nos que ele intercede com gemidos inexprimíveis. E sabe o que significam esses gemidos inexprimíveis na linguagem idiomática do Espírito Santo? É quando o crente fraco clama e ele não tem palavras. É quando ele ora e a oração não reverbera sob palavras bem rebuscadas. É quando não temos muito o que dizer, mas o Espírito Santo, como intercessor fiel da igreja, ele se apresenta diante do Deus Todo-Poderoso. É um Deus diante de outro, e ele intercedendo por nós e dizendo: eles não podem, mas eu posso.
Eles não têm, mas eu tenho. Eles são fracos, mas eu sou todo-poderoso. Sabe, quando nós estamos atravessando por dias tão terríveis, tétricos e nebulosos, o Espírito Santo, ele conhecendo a tua estrutura e a tua capacidade de muitas das vezes não conseguir reagir, e em meio às lágrimas, em meio aos gemidos, o Espírito Santo, ele leva a nossa oração e interpreta, discerne e vai interceder por nós em nossas fraquezas. E eu devo dizer a vocês nesta madrugada que o intercessor fiel, chamado Espírito Santo, está conduzindo orações peticionantes, petições diante do trono da graça. Eu não sei qual é o nível da exaustidão que você chegou aqui nesta madrugada. Eu não sei qual é o nível do teu cansaço, qual é o nível da tua dor, qual é o nível da tua dificuldade, ou quão terrível tem sido estes momentos pelos quais tens atravessado. O intercessor fiel está dizendo: eu vou lhe tomar pelo lado de dentro, eu vou lhe tomar por tua mão direita, eu vou te fazer caminhar no meio da tua dor, eu vou te fazer se movimentar no meio da tua adversidade. Mesmo quando você não tem palavras, as tuas lágrimas reverberam na eternidade. E para quem veio debaixo desta palavra, o Espírito Santo está dizendo: me adora do jeito que você pode, porque os céus estão em movimento, tem estruturas sendo sacudidas, e o Espírito de Deus manda lhe dizer: eu estou intercedendo, eu estou apresentando a tua causa. Você vai sair daqui tão cheia de convicção, entendendo que o Espírito Santo ouviu o grito de socorro que o teu marido não ouviu, que o Espírito Santo ouviu o grito da tua aflição no quarto do desespero, mas apresentou-se diante do trono, e determinado está aquilo que o Espírito Santo apresenta diante do trono. É impossível voltar da mesma forma. Olha para esse crente e diga para ele: o Espírito está agindo em seu favor, o Espírito está trabalhando em seu favor, o Espírito Santo está trabalhando em teu favor, e enquanto você adora, ele está trabalhando, ele está agindo, ele está intercedendo. Se você crê que ele intercede, adore a glória dele, o louvor. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo também é intercessor, mas o Espírito Santo também é aquele que é portador da eternidade. Ele também partilha do atributo da eternidade. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 14: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno ofereceu-se a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes a um Deus vivo. O Espírito é o Deus eterno, e ele é quem ressuscitou dentre os mortos o Cristo para a glória do seu nome. A eternidade não viu o Espírito Santo nascer. O Espírito Santo, ele não tem começo, não tem meio e não tem fim. Ele é coeterno, ele é pré-existente, e a eternidade do Espírito Santo é declarada biblicamente. O Espírito Santo também é
portador dos três homini, ele é onisciente. E a onisciência do Espírito Santo não se limita a nenhum raio de ação, ele ultrapassa todas as fronteiras. Eu não sei quem ficou em casa, mas o Espírito Santo, ele já está agindo por lá também. O Espírito Santo é Deus de perto e também Deus de longe. Ele vai aonde o homem não vai, ele entra onde o homem não pode entrar, ele entra aonde os acessos estão fechados, ele entra sem nem pedir licença. O Espírito Santo é onisciente, ele entra na mente, ele entra no coração, ele entra na conjuntura humana. A onisciência do Espírito Santo é a capacidade de conhecer todas as coisas. Se ele conhece no pensar, a onisciência, a despeito também da onipresença, vai vincular no mesmo propósito, porque se ele entra na profundidade dos nossos pensamentos, da nossa alma, ele não vai entrar na geografia humana. A Bíblia diz no Salmo 139 sobre a onipresença, mas a onipresença, ela também vai desencadear a onisciência, que Paulo declarou: o que o olho não viu, o que ouvidos não ouviram, e o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. E é o Espírito Santo que nos revela as profundezas do coração de Deus e penetra todos os segredos da eternidade. Na onisciência, ele traz ao conhecimento o que está oculto. E eu devo lhe dizer que a onisciência do Espírito Santo está mapeando esta madrugada, e o Espírito manda dizer para alguém: eu vou arrancar você deste quadro de depressão, eu vou te sondar na minha onisciência pelo lado de dentro, eu vou quebrar as cadeias que querem te prender, eu vou quebrar os cadeados de ferros que querem impedir você de cantar um cântico novo. Ele conhece o que está nas entrelinhas da alma, na profundidade do coração e também do espírito. Quando o apóstolo Paulo disse que ele revela todas as coisas, não existe absolutamente nada que o Espírito Santo não tenha poder para vasculhar. E esta madrugada tem uma ressonância espiritual passando nos quatro cantos desta igreja, e o Espírito dizendo: eu sei o que você precisa, eu conheço a dimensão da tua dor, eu sei qual é a tua necessidade emocional, os conflitos que se avolumam, eu conheço você pelo lado de dentro, e por isso eu vou te sondar, eu estou te perscrutando para trazer o prognóstico e o diagnóstico, e o que eu vou fazer, a medicina não poderá fazer, a psiquiatria não seria capaz de solucionar, mas a minha onisciência está te mapeando. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Na verdade, todos os lugares estão perante o Espírito Santo de Deus. Por isso o salmista cantou dizendo: para onde me irei? Para onde fugirei do teu Espírito? Deus vai encontrar muita gente que está em fuga nesta madrugada, querendo fugir da vocação, querendo fugir do chamado, querendo fugir do propósito. Quer um conselho? Não tente fugir do Espírito Santo, fujamos para o Espírito Santo. Ele é aquele que tem autoridade, que tem o poder na sua onipresença de nos cercar por todos os lados. E se ele te cercar, eu quero ver você tentar se esconder, eu quero ver você dizer que não vai pregar,
Eu quero ver você dizer que não vai mais exercer ministério. Não dá para fugir do Espírito Santo. Ele é onipresente. O salmista até tentou, mas ele concluiu dizendo: se eu subir aos céus, lá também ele está. Se no Sheol, no abismo, eu fizer a minha cama, lá também ele estará. Se eu tomar as asas da alva e voar para as extremidades do mar, lá também ele está. O Espírito Santo te encontrou nesta madrugada e manda eu lhe dizer: não adianta você tentar se esconder, porque ele já te viu, ele vai te usar, ele vai te levantar. A vocação é dele, o propósito é dele, a chamada é dele. Não adianta tentar se acovardar, porque o Espírito Santo ele encontra. Ele também é portador da onipotência. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1 versículo 35, isto aqui é para quem crê, porque tem um peso de profecia: e descerá o Espírito Santo sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá. Salmo 91, estrofe 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra da onipotência descansará. Direi do Senhor: ele é o meu Deus, refúgio e fortaleza, o meu Deus em quem confiarei. A onipotência do Espírito Santo é proteção. A onipotência do Espírito Santo é a garantia de que estamos cercados de todos os lados, estamos escondidos nele, guardados nele, protegidos por ele. Não tem demônio, não tem inferno, não tem feiticeiro, não tem inimigo que tenha poder de tocar em quem está guardado. A sombra da onipotência do Espírito Santo. E quer que eu diga a vocês mais uma verdade: se ele te esconder, está bem escondido. É pavilhão de glória o esconderijo do Altíssimo. A tua casa está guardada, a tua família está guardada, os teus filhos estão escondidos no pavilhão de glória. Quem crê, levante as suas mãos, toque essa trombeta que você trouxe, porque é madrugada do Espírito manifestar a sua onipotência. A onipotência do Espírito Santo. A onipotência do Espírito Santo significa que não há limites para o seu poder. É um poder estrondoso, incalculável, que o Espírito Santo ele detém. Quem é que não se recorda também do Espírito Santo, que é onipotente, como agente da criação? No Gênesis capítulo 1 versículo 2, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito Santo, ele está pairando aqui. Fica sossegado, porque quem é vigileiro sabe como vai terminar isso aqui. Fica tranquilo. Vamos de Bíblia. Ele se movia, mas pastor Isaías, a terra estava sem forma. Ele não se limita ao estado de informidade da terra, mas a terra estava vazia. Ele é a plenitude que enche. Estava em trevas. Ele é a luz da glória refulgente que brilha nas trevas. Mas o que eu acho mais extraordinário é que, a despeito de todo esse estado circunstancial e caótico, ele não estava parado. Cutuca esse crente e diga assim: não dorme agora não, porque tem um espírito que está em movimento, tem um espírito que está pairando, tem um espírito que está movimentando as engrenagens. Acante revorgia, uracalachanda é como núcia a terra.
tem um movimento, só que esse movimento não é aleatório, pastor Rodrigo. Este movimento não é um movimento qualquer, é um movimento cíclico, que à medida que ele se move, ele está preparando a terra. O movimento está acontecendo em um cenário adverso. Eu não sei quem vai pegar isso na alma, mas eu estou sentindo o meu corpo tomado pela presença do Espírito Santo. Vai ter um movimento lá dentro da tua geografia espiritual, e eu não sei o que é que precisa ser reconectado, reconstruído. Ante ela e de como nos serve terra. Desceu um veio profético na cante. Quedácia, os profetas estão começando a entender, porque eu tô ouvindo revar a súbria, a médio sal e terra. A partir desse movimento, tem coisas que vão começar a serem redirecionadas, reconstruídas. O que Satanás disse não tem jeito, o Espírito Santo está dizendo: eu estou dando jeito. Tem alguém que recebe esta palavra nesta madrugada? Ele está se movimentando e ninguém vai impedir o Espírito Santo de se mover. Mas à medida que ele se move, vai haver simultaneamente um movimento entre céu e terra, entre céu e adorador. Porque ele não se move para você ficar estático, ele não se move para nós ficarmos presos em nossa inércia. O céu só se movimenta quando tem movimento na terra. Enquanto o Espírito está se movimentando, ele se move porque ele é Deus. A adversidade e o cenário não limitou o movimento do Espírito. Ele está se movimentando. Aí alguém pode se perguntar: mas o cenário não era favorável. Ele não depende de cenário favorável. Ele não depende de circunstâncias apropriadas. Ele não depende de circunstâncias que lhe seja propícia. Eu posso lhe dizer com toda a convicção da minha alma: ele vai mudar o cenário. Ele vai mudar o estado caótico. Tem casamentos que estão aqui no fio da navalha. O estado é caótico, a situação é caótica. Tem gente que veio essa madrugada endividado, cheio de problema, cheio de contratempos, e o Espírito Santo está dizendo: eu estou me movendo nesta situação. Eu estou me movendo, eu vou mudar, eu vou alterar os planos que estão contrários. E sabe o que é maravilhoso? É que o movimento é de preparação, porque o Pai é o projetor, é quem projeta, o Espírito é quem prepara, mas é o verbo, o logos, o haja, que vai dar existência ao inexistente, que vai trazer a materialidade, aquilo que as tuas mãos vão apalpar. Porque quem está olhando dizendo não vai dar em nada, mas o Espírito está se movendo. Tem alguém olhando dizendo desiste, o Espírito está dizendo eu estou me movendo aonde você não pode. Eu ande como nuva sépia. Eu estou me movimentando aonde você disse eu não coloco mais as minhas mãos. Ele vai mover-se por alguém que entrou aqui no limite da força, dizendo está tudo obscuro, está tudo anormal. Eu já tentei, os recursos falharam, mas quem está movimentando vai dar mobilidade nesta madrugada. O Espírito Santo, ele é o preparador, o agente de criação no Gênesis, só que ele também é o agente na formação. Gênesis capítulo 1 versículo 26. Vocês amam Bíblia? Diga glória a Deus. Façamos o homem, olha a pluralização da palavra, o Espírito conferenciando com o Pai com o Filho com o Espírito Santo. E na conferência da Trindade não tem contenda, não tem discordância, ninguém destoa do outro, ninguém quer exercer mais autoridade e proeminência do que o outro. Eles falam a mesma língua e confluem para um mesmo propósito. Deixa eu rasgar o verbo. O Espírito Santo nos ensina na pluralidade. Deixa de contenda, deixa de briguinha e de intriga besta.
Porque nós não somos babilonistas, nós somos filhos do Pentecoste. Babel é confusão de língua. Enquanto um quer, o outro não quer. Enquanto tosse, o outro não tosse. Enquanto um acredita, o outro diz não vai dar certo. E assim diz o Senhor: eu vou arrancar todo espírito de contenda, de discordância, de dissonância do meio do meu povo. Eu vou derramar um espírito de concordância, para que nós celebremos uns aos outros, nos alegremos uns com os outros. O Espírito Santo, ele fala a mesma língua do Pai e também do Filho, e ele foi o agente de formação do homem. Mas o mesmo Espírito que se movimenta, o mesmo Espírito que forma, é o mesmo Espírito também que é descrito em Gênesis 2:7 como a fonte de toda a vida. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Enquanto o Espírito não sopra, é só boneco de barro. Mas a Bíblia diz e soprou. O soprar aqui é o Ruach HaKodesh, é o soprar do Espírito Santo. É o Espírito, ele está soprando aqui nesta madrugada. Mas sabe o que é poderoso para você? Dá um glória bem retumbante. É que o Espírito Santo que dá vida para barro é o mesmo pastor Rodrigo que Ezequiel 37 diz: Ezequiel, profetiza. E quando Ezequiel profetizou, o Espírito soprou nos 4 ventos do vale. Aí o que aconteceu? Culminou em vida, porque o Espírito Santo que dá vida para barro, dá vida para osso. E vai haver um soprar do Espírito Santo para quem está no estágio de morte espiritual. Para quem entrou aqui no estágio de espiritualidade decadente, vai ter soprado o Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito, que é fonte de vida, também é o Espírito Santo que nos enche para tocarmos trombeta. Lembra de Juízes 6:34? Um Gideão amedrontado, acovardado, malhando trigo no lagar. E de repente o anjo vem, o anjo do Senhor diz: ei, varão valoroso, não temas, você foi escolhido, Gideão. Aí no versículo 34 o texto diz: e veio o Espírito do Senhor sobre Gideão, o qual tocou trombeta. Sabe por que você dá glória? Não é porque você quer, é por causa do Espírito Santo. Sabe por que você canta? É por causa do Espírito Santo. Sabe por que você prega? Porque a gente fala de Jesus, é por causa do Espírito Santo. Sem o Espírito você não prega, a gente não prega, não canta, não adora, não intercede, não ora, não busca, não consagra, não jejua. Mas quando o Espírito Santo vem, quem não toca vai tocar, quem não cantava vai cantar, quem não buscava vai buscar, quem não jejuava vai jejuar, quem não tinha vai passar a ter. Tem tocador de trombeta aqui nesta madrugada? Tem ainda? Aonde estão os tocadores de trombetas que estão vivos? Este mesmo Espírito que veio sobre Gideão foi o mesmo que Isaías profetizou no capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar. Tem muita gente achando que pregação, ministério é profissionalismo. Tem muita gente achando que ministério é se utilizar dos mecanismos da terra. É muita gente pregando sem unção, confiando apenas no tecnismo, na capacidade humana. Mas quem tem unção, ele prega com autoridade, ele prega com graça, ele prega no espírito intrepitoso. Quem tem unção na cabeça, ele tem sempre uma boa nova nos lábios para pregar. E Isaías disse: ele me enviou. O Espírito primeiro unge para depois enviar. A Bíblia diz que ele me ungiu para proclamar liberdade. Irmão, já viu muita gente querendo pregar liberdade estando aprisionado. É muita gente querendo pregar vida estando em morte. Gente querendo pregar libertação estando preso em cativeiros. Não dá para restaurar vista aos
cegos, estando cego, mas a unção do Espírito, ela virá sobre nós, para que estejamos prontos, capacitados para proclamarmos uma boa nova, para libertarmos os prisioneiros, para sermos restauradores daqueles que estão oprimidos. O Espírito Santo de Deus também foi o responsável por inocular no ventre da irmã Maria a semente do Messias. A Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo 1, versículo 20, que enquanto José, ele projetava deixar Maria secretamente, apareceu um anjo no seu sonho dizendo: ei Maria, não temas, ei José, não temas receber Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem inoculou no ventre. E o que o Espírito Santo gera, eu quero ver o maligno matar. O Espírito Santo está gerando e dizendo: vai crescer, vai florescer, vai frutificar, vai dar certo. Enquanto o Espírito Santo estava projetando o Messias dentro do ventre, o Espírito estava consolidando e dizendo: vai ser fecundo. Se o diabo pudesse, nos mataria, mas sabe por que não nos consegue nos matar? Porque não foi o homem quem te gerou. Quem te gerou foi o Espírito Santo. Você crê nessa profecia? Se é o Espírito Santo que está te projetando, você será fecundo, será próspero, será frutífero, vai crescer, vai dar certo, vai ter tempo e ainda vai ter festa. Levanta a sua voz para adorar. Adore. O Espírito Santo cresceu, fez o menino Jesus crescer. Enquanto o Espírito Santo crescia na vida do Messias, o Messias atingia o grau de conhecimento, de sabedoria. Ele crescia em sabedoria diante dos homens e também diante de Deus. E no completar de 30 anos, lá vai o Messias para o Jordão ser batizado. A Bíblia diz que enquanto ele se batizava pelo Batista, pelo João Baptizei, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba, e o Pai bradou dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então Jesus começou a pregar, Jesus começou a ensinar, porque era cheio do Espírito Santo, expulsava demônios, purificava leprosos, ressuscitava mortos. Ele foi até a cruz porque era cheio do Espírito Santo, foi ferido porque era cheio do Espírito Santo e não retrocedeu. Ele gritou bem alto no alto do Calvário: tetelestai, está consumado, porque era cheio do Espírito Santo. Ele foi sepultado na sexta-feira e Jesus, antes da morte, foi ungido na cabeça e o azeite desceu no corpo inteiro. Até na morte Jesus tinha unção do Espírito. Por isso a Bíblia diz que os vermes, a corrupção, não puderam tocá-lo, porque quem tem unção, a corrupção não toca, o sistema não mata, aquele que se opõe não detém. Mas a Bíblia diz que no domingo de manhã de Páscoa, a pedra do túmulo estava removida. O Espírito eterno entrou dentro do túmulo para ressuscitar o Cristo dentre os mortos. Ele ressuscitou, esteve com os discípulos por um espaço de 40 dias e determinou-lhes, dizendo que não se ausentassem de Jerusalém, porque eles seriam revestidos do alto de poder. É por isso que Jesus determinou-lhes, dizendo: fiquem em Jerusalém, porque vai ter cumprimento de promessa para quem fica. E a Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que a promessa de Jesus foi verdadeira. Jesus nunca falou aleatoriamente. Se ele decidiu prometer, está prometido e a promessa vai se cumprir. Pentecostes é promessa do Pai, promessa do Filho e promessa do Espírito Santo. Joel capítulo 2, versículo 28. Eu vou lhe provar que é promessa e que Deus cumpre
cumpre promessa e não vai te iludir. E há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e sobre todos os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Isaías 32:15. Até que se derrame o espírito lá do alto, o deserto se transformará em bosque, e o bosque vai ser reputado por uma terra fértil. E diz a Bíblia que Jesus disse: fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber poder, vão receber dunamis, vão receber virtude. E diz a Bíblia em Atos 2: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu como o som de um vento. Este vento não veio da terra, veio do céu. Eu te convido a ficar de pé agora. Este vento foi soprado de cima para baixo. E o Dr. Lucas nos dá esta nota pormenorizada. Aguenta só mais um pouco de tempo, porque quando a gente era baladeiro, não tinha hora para ir para casa. Então aguenta mais um pouco, vai dando glória. Se não der para dar aleluia, diz aleluia, mas você vai receber a porção dobrada que o Espírito Santo ainda tem para derramar sobre esta casa. A Bíblia diz que ouviu-se um som como de um vento impetuoso e veemente, e foi de repente. A palavra de repente significa dizer foi subitamente, mas a promessa se cumpriu enquanto eles estavam orando. A Bíblia diz que foi enchendo a casa, foi enchendo a casa, foi enchendo a casa. Levante as suas mãos. Foi enchendo a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Por quê, pastor? Porque não existe Pentecoste sem fogo. Não existe Pentecoste sem chama. Eu não sei quem trouxe cinza, mas sopra cinza, coloca lenha, porque o Espírito vai acender os braseiros agora. Alai de cantura reva sobre de calamarraia. No contar de 1 até 3, nós vamos gritar bem alto. Eles vão cantar vem como labareda de fogo, e depois a missionária Cida vai entrar com o pé no acelerador, mas a porção dobrada vai gotejar sobre a tua cabeça. Levante bem alto as suas mãos. Só quem tem glória na boca e desejo na alma de ser inflamado, revara sobre de canto remagá. Uracalaxande como nubre de canto de reva sobre terra. Eu vou convidar só quem é batizado com o Espírito Santo agora. Quem não é, enche as mãos de brasa do altar. Vocês faço como núvia. Vamos fazer diferente o coral aqui. Vocês puxam, vem como labareda de fogo. Isso porque nós vamos fazer aqui uma simetria espiritual. Vai ser glória que vai sair daqui, vai se misturar com aleluia de lá, e Jeová vai tomar a casa. Quem veio para ser quem veio para ser cheio, assim diz o Senhor: abre bem a tua boca, porque eu te encherei. Quem tem glória vai dando glória, vai. Quem tem glória vai dando glória. Enquanto você glorifica, o cativeiro vai ser quebrado. Enquanto você glorifica, Deus vai te encher, Deus vai te renovar, Deus vai te acender. Abre a boca. Quem tem glória vai dando glória. Quem tem adoração vai adorando. No meio da adoração ele vai arrancar nódulo, vai entrar no teu sangue, ele vai quebrar o arco do forte. Abre a boca, vai, abre a boca. Até a mocidade para adorar, adore. Isso, entra adorando. Abre a boca para adorar, abre a boca. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo. Eu tô sem som, sonoplasta. E pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós.
sobre esta casa. Se eu fosse você, eu alargava bem o teu vaso. Ele vai te dar um cântico novo. Tem línguas repartidas como de fogo. Se você tiver coragem, pega na mão desse crente pentecostal. Enche essa casa de glória comigo. Enche agora. Sendo acesas, eu estou sentindo o cheiro de fogo. O Espírito Santo está dizendo: vai virar combustão esta madrugada. É fogo misturado com glória, com adoração. Enquanto o fogo queima, o Espírito Santo está lhe dando resistência. A tua caminhada é longa. Se encha, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio, mocidade. Seja cheio, instrumentista. Seja cheia, igreja. Aceita chama, sopra teu vento. Vem nos encontros. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Adore que ainda dá tempo. Na barriga de fogo, vem fogo. Na barriga de fogo, vem fogo. Pelos corredores, orando, porque vocês receberam muito de Deus aqui, e agora é hora de exercitar o que foi recebido. Vocês vão andar erguendo as mãos sobre os corredores que aqui estão, enquanto nós vamos cantar. Amém? Vocês entenderam? Desçam e andem pelos corredores, orando pelos irmãos. Vocês estão cheios do Espírito Santo. Coloca na tela o escudo, por favor. Labaia, chorebica, labaia, surabas. Enquanto os jovens vão descendo aqui, só deixa eu deixar uma notícia abençoada aqui. Só uma notícia, Sidona. Irmãos, eu estava falando com a missionária Adriana Malaquias, e o Malaquias estava lá com o Kleber. Ela mandou mensagem agora na madrugada, dizendo que ele está bem, e mandou um abraço aqui para a igreja. Jesus vive. Cadê os guerreiros para dar um grito de glória a Deus aí? Aquele que vive, aquele que venceu a morte está nesta casa. Ele ouve a nossa oração. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Deixa Deus te usar, jovens, pois meu fôlego é a tua vida. Essa é a música da Margarida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz. Doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Ficou terreno.
Amém. É para Jesus, pode ser mais forte. Pode ser mais forte. Só quem está saindo dessa noite avivados aqui nesta madrugada. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Só quem tem o coração agradecido, te agradeço. Dê um grito de glória nesta madrugada. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Essa é a nossa última vigília de 2024. Vamos, só aqueles, para o pastor Rogério ouvir. Quantos querem que tenha a vigília de 2025? Dá um grito para ele ouvir lá na casa dele lá. Quantos vão dar um grito? Pronto, irmão, amanhã eu estou no gabinete, estou fora, mas amém. Ô glória, vamos orar, agradecer a Deus em nome de Jesus. Saia crendo, não permita que o diabo tome esta palavra que você recebeu nesta noite. Amém, irmãos? Minha eterna gratidão a Deus. Minha eterna gratidão ao presidente desta casa, pastor Rogério, pastor Anderson, a todos os obreiros, pastor Denilson Sampaio, evangelista Denilson Oliveira, são nossos companheiros. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. É somente agradecer, irmãos. Lembrando, os daqui da casa, nós temos a ceia do Senhor no domingo pela manhã. Amém? E vai começar a campanha segunda-feira. Qual é o nome da campanha mesmo? Eu tenho um alvo, hein? Então venha, vai ser bênção para a glória de Deus. Vamos orar e agradecer. Senhor Jesus, graças te damos pela tua presença. Obrigado, Senhor amado, porque o Senhor se fez notório em nosso meio, Senhor. Ó Deus, obrigado pela tua graça, pela tua comunhão, ó Pai. Em nome de Jesus, os irmãos que estão pela internet, que o Senhor continue abençoando a cada um, Senhor. Obrigado pela vida do Kleber, que o Senhor trouxe livramento nesta madrugada. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Isaías Santos, sua esposa, seu ministério, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dos novos companheiros que estão aqui nos ajudando, por esta linda juventude que nos auxiliou, pela Cida Santos, pela banda. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, Senhor. Ó Deus, que nós venhamos guardar a tua palavra em nosso coração, para não pecarmos contra ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Agora eu te peço, dispensa o teu povo em paz, que tenha um sábado cheio da tua presença, um domingo cheio da tua glória, um novembro abençoado, de portas abertas, de realizações de comunhão, um dezembro também de abençoado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, obrigado, Senhor, por esta porta da vigília, que o Senhor venha mantê-la aberta para a glória do teu nome, Senhor. Opera maravilhas, ó Deus, e crendo que haverá grandes testemunhos para o louvor da sua glória, e que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces ricas consolações do Santo Espírito de Deus seja com toda a igreja. A igreja diz amém. 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 No final, quem quiser, irmão, o pastor Isaías aqui tem uns livros aqui. Abençoe a vida do servo do Senhor. Amém. Dá um abraço ao seu irmão e vão em paz.